Bom dia, pessoal. Professor Luiz aqui. Agora, para auxiliar vocês na resolução do PET, volume 4, semana 2. Então, tem como tema aqui, ó, a crise no sistema colonial português. Então, vai falar sobre esse processo de independência do Brasil. Então, a gente tem um texto aí, ó, crise do sistema colonial português, primeiro passo para a independência do Brasil, e vai começar a falar também do contexto que envolvia o mundo externo, como principalmente a independência dos Estados Unidos, né, que a gente viu sobre os ideais das influências do iluminismo, e também da Revolução Industrial. A Inglaterra, um país industrializado, grande produtora de bens de consumo e comercializando com todo mundo, começou a pressionar diversos países aí para poder permitir a independência de suas colônias, inclusive Portugal. Então, o Brasil ele se insere nesse contexto. A Inglaterra pressionou Portugal a independência do Brasil. Inclusive, foi a Inglaterra que emprestou, né, dinheiro para o Brasil se tornar independente. E os Estados Unidos também pressionando, porque os Estados Unidos queria ali apoio, parceria comercial dentro do continente americano. Então, por isso que era mais vantajoso os países independentes. Aí vem o texto, ó, por que o iluminismo configurou uma ameaça tão importante ao regime colonial português? Fala no texto ali no início essa relação do iluminismo com o processo de independência dos Estados Unidos, né? Então, os ideais iluministas, eles circularam por todo o mundo. Então, não só no Brasil, mas em diversas partes, né, alarmou essa sociedade colonial no sentido de buscar, de tentar promover ali uma possível independência. Principalmente aí o caso das revoltas que ocorreram, né, tanto a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que foram movimentos com base em ideais iluministas e que buscavam também a independência, ok? Questão B. De que forma a Revolução Industrial contribuiu para aumentar a crise em Portugal? Então, como eu falei, a Inglaterra passou a pressionar esses países a permitir, passou a pressionar a independência e também a abolição da escravidão, porque a Inglaterra queria mercados consumidores. E quando o país é colônia de outro, quando um território é colônia de outro, a gente viu ali, por exemplo, tem o Pacto Colonial, só pode estabelecer comércio com a metrópole, colônia só estabelece comércio com a metrópole. Uma vez se torna independente, o país pode estabelecer comércio com qualquer território. Então, por isso que era mais vantajoso para a Inglaterra, né, existir regiões, países independentes do que colônias, entendido? Pergunta, o que foi o Tratado de Methuen? Então, aqui vem falando aqui no texto ó, sobre esse tratado estabelecido em 1703, ok? Que começava aí a ser uma pressão inglesa sobre a independência do Brasil colonial. Quem foi Marquês de Pombal? E no texto vem falando aqui também sobre Marquês de Pombal, tá vendo? Ó, no início aqui, né, que tentou ainda manter o Brasil como colônia de Portugal aí, promovendo reformas, como cita aqui, ok? A questão é, por que Pombal favoreceu o aumento do fluxo de escravizados no Brasil? Então, como cita aqui, ó, Marquês de Pombal, ele tentou aumentar o domínio de Portugal sobre o território brasileiro, principalmente nesse momento aí de transferência de capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ok? E aí, nesse período, a gente tem a expansão da atividade econômica no Brasil, com a exploração de ouro, com a casas de inspeção de tabaco e de açúcar, como cita aqui no texto Nordeste, e com isso acabou aumentando o tráfico de escravizados. Então, as ações que ele promoveu aqui, que cita nesse parágrafo, provocou, de certa forma, um aumento da quantidade de escravizados que eram trazidos desses navios para o Brasil. Ok? Pessoal, então a semana 2 está bem tranquilo. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo, tá joia?
Mais, grande abraço aí e até a próxima.